Nessa parceria aqui do sindicato com a JUSEG, Junta Comercial do Estado de Goiás, nós temos o prazer hoje de contar com os principais representantes da Junta Comercial e agradecê-los por trazer para nós essa parceria que nós estamos aqui. Então, gostaria de convidar aqui o nosso presidente da Junta, o senhor Euclides Siqueira, subir a mesa aqui, fazer... Sejam bem-vindos. Convidar o nosso colega, posso chamá-lo assim de colega, porque já esteve aqui várias vezes nessa casa, José Oscar, coordenador da Rede Sim. Agora mesmo. Pode ficar aí. E a nossa diretora, colega de trabalho nossa também, e que está trabalhando muito bem na Junta Comercial, no auxílio da classe contábil, que é Eliane Feitosa. Enquanto vocês acomodam aí, eu vou aproveitar um espaçozinho que nós temos aqui, apresentar o nosso conselheiro do CRC e diretor do sindicato, Otávio Júnior, que ele vai falar sobre a nossa 13ª Convenção de Contabilidade que vai existir. Pode falar aí, Otávio. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite. Sejam bem-vindos a este evento. Para quem não me conhece, meu nome é Otávio Júnior, eu sou diretor aqui do Sindicato Contabilista e sou vice-presidente do CRC na vice-presidência de controle interno. Nós estamos aí no limiar da nossa 13ª Convenção de Contabilidade, que vai ser realizada do dia 22 a 24 de agosto, agora, essa semana, lá no Oliveiras Places. O valor da inscrição é R$ 180 e a gente conta com a participação de vocês. O interessante disso daqui é para quem trabalha com perícia, auditoria, né, e tem necessidade de pontos, essa convenção de contabilidade, se você frequentá-las, você terá 7 pontos, né, no seu currículo, né? Para quem trabalha com isso aí, é interessante verificar essa situação. Então, contar com a presença de vocês lá, nós vamos ter um debate até interessante, né? Eu estive em Brasília, dia 6 de agosto, participando do primeiro FONAT, do Conselho Federal, que foi o Fórum Nacional de Assuntos Tributários. Tivemos lá com o pessoal da Receita Federal, FENACON, e CFC e os representantes dos conselhos de contabilidade. Foi tratado sobre o E-Social, né? O fim do E-Social, né? Então, nós vamos ter um debate muito interessante com o Edgar Madruga a esse respeito sobre o E-Social. É uma coisa que está se pegando e, de antemão, eu vou falar que ele não vai acabar, não. Ele vai ser simplificado e vai mudar para uma plataforma que chama DCTF Web, né? E vou deixar esse assunto para vocês, para ser debatido lá na convenção, e convido a todos vocês a poderem participar. Muito obrigado pelo espaço ali. Obrigado a todos. Som. Ok. Bem, pessoal, como o nosso evento, vocês todos estão sabendo, juntas 100% digital. Antes de passar a palavra para a Eliane aqui, e ela coordenar a mesa com todos nós, eu gostaria de saber aqui quem é associado do sindicato. Nós estamos com um projeto aí sobre a alienação de uma parte de um terreno que nós temos, que é o Clube dos Contabilistas, não, CISESC Camp, ali na saída de Nerópolis, para lá de Nerópolis, perto de Damolândia. Então, a estrada de ferro passou no terreno lá e dividiu o terreno em 2 partes. Aonde tem toda a infraestrutura do clube,
com piscina, campos, casas, tal, foi separado de uma outra parte que ficou meia desprovidas de qualquer benfeitorias. Então, nós estamos alienando essa parte e em busca de recursos para melhorar o nosso programa aqui no sindicato. Então, gostaria de ver com vocês, esses associados que levantaram a mão aí, que não votaram ainda no plebiscito que nós estamos promovendo para justamente angariar recursos para investir no programa, no nosso software, que pudesse comparecer ao sindicato aqui e pudesse votar para a gente poder resolver e sanear esse problema o mais rápido possível, para que nós possamos ter um software de qualidade melhor. Ok? Obrigado a vocês. Tenham boa reunião. Passar a palavra para a nossa diretora técnica, Eliane, e ela coordena os trabalhos aqui. Primeiro, eu gostaria de passar e apresentar para os senhores o meu presidente. Orgulhosamente, eu digo que é o meu presidente. Eu tive a oportunidade de ele ser presidente também, meu presidente na ACIEG, e hoje o meu presidente na Junta Comercial. Então, eu gostaria de passar para ele se apresentar também, né? Da Junta. Eu sou professor de profissão, só sei falar em pé, não dou conta de falar sentado. Agradeço muito aqui pelo convite, a gente estar junto com o lançamento, né, das palestras para a Junta 100% digital. Tudo no mundo, né, está se transformando. Revolução industrial, revolução 4.0 no comércio, na indústria, nos agronegócios. Tudo isso está transformando o nosso jeito de agir e de trabalhar. Por que não a gente também utilizar isso na junta comercial, né? Então, o nosso principal foco, certo, é a facilitação dos serviços, na sua grande maioria, de vocês, contadores, que utilizam nossos serviços e que tenham cada vez mais facilidade para isso, certo? E a junta, mais uma vez, eu já estive aqui há algum tempo atrás, me apresentando, me colocando à disposição de todos vocês, né? Eu estou sempre à disposição de vocês, contadores. Na época, até o nosso colega me lançou a governador do estado de Goiás. Eu já estou falando, nossa, deve estar importante mesmo. Fiquei até lisonjeado por esse, vamos dizer assim, indicação, certo? Mas tenha certeza que eu estou na junta agora, nesse exato momento, com o intuito de facilitar a vida do usuário da junta, certo? É só essa o meu norte. Se conseguir isso nesses poucos anos que eu vou passar lá, isso já é uma vitória na minha vida, e isso vai deixar algo marcado já na minha história de vida. E isso que eu vou colocar para vocês a partir de hoje, certo? O Zé Oscar, ele vai fazer uma apresentação para nós. Ela é interativa. Vocês tendo dúvida ou querendo qualquer coisa, indague, certo? Aquele que tiver dúvida, que não fique sanar hoje aqui, certo? Por favor, pegue o contato tanto da Eliane quanto do Zé Oscar, para que ele não paire dúvida naquilo que nós vamos estar tratando hoje, que é a junta 100% digital. Ela vai facilitar em muito os serviços dos senhores e das senhoras. Tenho certeza que qualquer um de vocês, com a experiência que tem, certo? Como diria meu velho pai, tire isso com o pé nas costas. Mas, mais uma vez, eu coloco para vocês. Caso tenham dúvidas, não se privem do direito de perguntar e sanar todas as dúvidas.
estamos lá à disposição de vocês. Muito obrigado a vocês todos. Antes do Zé Oscar iniciar os nossos trabalhos, eu gostaria de fazer 2 agradecimentos aqui. Agradecer à diretoria do sindicato, em nome da pessoa do senhor Everaldo, que abriu as portas dessa casa para a junta comercial, para a gente poder passar um pouquinho do que é a junta 100% digital. E quero agradecer também à equipe da junta comercial. Aqui presente está o Zé Oscar, que faz um trabalho belíssimo para a junta, há anos você já o conhece, e ao gerente, o Santiago. Então, nós somos um grupo de trabalho, que o presidente fala, faz, tem que fazer. E nós estamos à disposição dos colegas. Eu quero dizer que, de janeiro para cá, eu tenho lutado muito para que tudo isso que o presidente disse seja realidade para nós, da profissão da área contábil. Então, eu só tenho a agradecer, viu, Everaldo? Muito obrigada. E eu vou passar agora para o Zé, porque senão os colegas vão ficar com fome, quer ir embora. Oi. Boa noite a todos, certo? Como já foi anunciado, né, eu sou o José Oscar. Estamos aqui, mais uma vez, aqui no sindicato com vocês aí, trazendo mais uma inovação da junta comercial, certo? Agradecer aí a presença de todos vocês, cumprimentar aí também o Everaldo aí e a diretoria aqui do sindicato, que sempre que a junta solicitou esse apoio, ele sempre esteve disposto a auxiliar a gente a repassar as informações e novidades para todos vocês, certo? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o quê? Sobre a junta digital. Então, muitas vezes, até como a Eliane falou, já estou acostumado, já vim aqui várias vezes, e sempre a gente trazendo inovações e melhorias da junta. Então, graças a Deus, até da primeira vez que eu estive aqui para hoje, a gente só tem trazido pontos positivos para melhorar o trabalho de vocês e a interligação do usuário com a junta comercial. E para isso a gente vem também falar aí hoje do quê? A junta 100% digital. O que vem a ser essa junta 100% digital? Só não está passando aqui. Ele não está passando. Deixa eu colocar o meu. Só arrumar um aparelho aqui para ficar um pouco mais fácil para a gente. Tá, mas enquanto ele arruma aqui, aqui a gente dá uma exemplificação de um dos primeiros atos registrados na junta comercial. Então, lá em 1900 e pouco, foi arquivado um ato na junta que ele era feito totalmente de que forma? Todo manuscrito à mão. Então, eu pegava um papel, uma folha de caderno, uma folha qualquer ali, colocava todas as informações da empresa e levava o quê? Para a junta para fazer o registro. E lá de 1900, quando a junta foi criada, até a data de hoje, o que mudou na apresentação dessa documentação para a junta? Praticamente nada, né? Somente a forma de eu fazer esse documento. Ao invés de eu ter uma folha de papel escrita à mão, eu tenho uma folha de papel impressa no computador, mas com a assinatura do sócio. Então a junta inovou-se com várias tecnologias. Hoje a gente tem a via única, o processo sai totalmente eletrônico, eu recebo a via digital, eu faço tudo em um sistema, libero, mas eu ainda tenho todo aquele processo arcaico de pegar um documento físico, reconhecer as assinaturas e apresentar para o órgão para provar a existência daquela empresa. Isso numa época hoje nossa que a gente faz o quê? Eu quero abrir uma conta no banco e eu uso meu celular. Pelo aplicativo, eu abro uma conta no banco, eu solicito a minha internet, eu solicito todos os meus serviços ali, tudo de forma digital, certo? Ah, mas por que a junta ainda tem essa burocracia? Queira ou não, a junta é um órgão cartorário. A função nossa é o quê? Dar legitimidade no registro das empresas. Então, eu preciso ter algum documento que prove a solicitação do usuário para aquele registro. E até então, a gente utilizava o quê? O processo físico, e desde a implantação da nova plataforma lá, o SigFácil, a gente já tinha disponível também para o usuário que é a plataforma eletrônica.
Então, com isso, a junta vem com a nova etapa de tornar-se o processo 100% digital, sem papel, para que a gente atualize mais essa etapa dentro da junta comercial. O que a gente fala do histórico da junta, né? 1937 ela veio para Goiânia, depois ela mudou-se, quando veio em 37 ela estava na Avenida Goiás, depois ela mudou agora em 82 para o setor universitário, onde a gente tem a sede até hoje. Então, o que é essa junta 100% digital? É a prestação de serviço de registro 100% pela internet. Como que a gente vai fazer isso se a parte jurídica ainda exige o quê? Uma assinatura. Então, para isso, foi criada uma assinatura digital, que a gente sabe aí que já é utilizado por maioria dos órgãos aí. O E-Social está aí com assinatura digital, Receita Federal, todos os serviços aí, praticamente os contadores hoje utilizam essa assinatura digital. Então, a junta vem integrando esse serviço, tornando a disponibilização dos nossos serviços somente de forma digital. Certo? Trazendo o quê? Segurança jurídica e confiabilidade, garantindo maior acessibilidade ao empresário. Para que a gente conseguisse fazer essa implantação, a gente sabe que demanda um costume do usuário com a ferramenta, com os itens. Então, se a gente joga todos os serviços nossos 100% de uma vez, ele traz um transtorno, tanto para o empresário contábil, tanto para o empresário em si, certo? Então, a junta segregou isso em etapas. Então, a gente colocou o quê? Por etapas, por aquelas atividades, aqueles tipos jurídicos que menos vão impactar. Então, a gente pegou qual que é o tipo jurídico que a gente tem uma movimentação menor, para a gente ir acostumando o pessoal a já trabalhar com essa ferramenta, para não trazer um choque de imediato. Colocamos primeiro passo empresário individual, depois EIRELI e depois limitada. Certo? Então, a partir do dia 1º de setembro agora, todos os processos de empresário individual passam a ser recebidos pela junta somente de forma digital. O que muda para mim no preenchimento da minha FCN, o preenchimento do meu RE, do meu DBE, das minhas informações? Não muda praticamente nada para vocês. O que muda é a forma que eu vou levar esse documento para a junta. Até então, até o dia 31 de agosto, eu poderei levar o documento fisicamente em algum posto da junta e protocolar, ou fazer ele de forma eletrônica, que já está disponível para o usuário hoje. O que muda para a gente a partir dessas datas é o quê? A forma que eu entrego. A partir daquela data eu só vou conseguir entregar essa documentação de forma eletrônica através do certificado digital. Então esses são os cronogramas nossos. A junta vem trabalhando de forma assídua para o quê? Para trazer essa migração desses sistemas da forma menos traumática possível. Como que a gente faz isso? Capacitando todos os servidores nossos a estarem habilitados a suprir toda a demanda do usuário nos nossos atendimentos e também passar essa orientação e esclarecer dúvidas de vocês quanto a isso no sistema. Para isso a gente fez todo um cronograma aí, a gente vai ficar praticamente uns 15, 20 dias aí peregrinando por todo o estado, fazendo essas apresentações em todos os locais possíveis, para que a gente consiga repassar essa informação ao máximo possível da classe contábil e dos empresários aí, para que a gente faça essa migração da melhor forma possível. Certo? Aqui a gente fala do portal nosso, para fazer qualquer tipo de alteração, continua sendo no portal do empreendedor, não muda nenhum procedimento quanto a isso. Quais são os eventos que estão atendidos pelo processo eletrônico? Como eu disse, a junta vai vir por etapas. Então, a gente vem com aquilo que mais agrega a demanda de mão de obra da junta. Que é o quê? As aberturas, as alterações, a extinção, a transformação, certo? Processo vinculado de transformação. Eu quero fazer o arquivamento de uma procuração, emancipações. Todos esses serviços vão estar agregados inicialmente. Eu quero arquivar um diário da minha empresa, um balanço da minha empresa. Eu posso fazer ele de forma eletrônica? Muitos casos, sim. Eu preciso fazer o quê? Uma fusão, uma incorporação. Esses procedimentos a gente ainda não contemplam eles de forma digital. Isso momentaneamente. Estamos trabalhando para que futuramente a gente integre 100% de todos os serviços. O que a gente fala aqui, a gente integrando todos esses serviços disponíveis para vocês aqui, a gente contempla aí mais ou menos 99% do serviço
demandado da junta pelo usuário. Certo? Então, esses demais serviços a gente vai trabalhando com eles, porque são casos mais complexos, a gente precisa de uma parametrização melhor do sistema para que ele absorva todas essas informações sem nenhuma irregularidade, trazendo transtorno na criação de um documento de forma indevida para vocês. Então, se a gente não tem essa confiança nesses demais atos, melhor a gente melhorar o procedimento para que ele entre totalmente digital de forma 100%. Ok? Aqui, nessa tabela, quando a gente verifica, fala, tem a Eireli limitada, o empresário individual, e está falando SA também. Mas naquele cronograma você não colocou SA. Todos esses serviços são os que já estão disponíveis para fazer de forma eletrônica. A SA, até então, a junta não colocou um cronograma para ele tornar obrigatório. Até o dia 1º de novembro, Eireli limitada e empresário individual passam a ser obrigatórios de forma digital. A SA poderá ser de uma forma ou de outra, até que a gente consiga determinar o próximo cronograma para ela também passar a ser 100% digital. Para ter acesso, o que eu preciso hoje para fazer o acesso do processo digital da junta? Primeiro ponto, o quê? Acesso à internet. Alguém consegue registrar hoje, mesmo não sendo obrigatório, algum ato na junta comercial sem ter internet? Não é possível. Todos os processos eu tenho que fazer ele pela internet. Podem até alguém alegar, falar assim, não, mas eu tenho um processo, deu uma inconsistência, eu fiz ele todo totalmente manual, daquela forma antiga. Tem que levar uma capa manual, o ato manual, apresentar ali para a junta. Mas se ele vai precisar de um DBE na Receita, o DBE tem que fazer na internet. Então, eu não consigo arquivar nada na junta hoje sem ter acesso à internet. Ter o quê? Um computador com suporte, arquivo o quê? PDF. Um arquivo hoje normalmente mais utilizado do que o Word. O Word é uma plataforma de edição de texto, eu tenho N outras, mas se a gente fazer uma pesquisa, o PDF ele é mais utilizado do que qualquer um desses outros arquivos. Então, é um tipo de arquivo comum. Certo? Qual que é a limitação que a gente tem? De no máximo 10 MB. Mas imaginem vocês um arquivo de texto, que o ato é texto, com 10 megas. Ele passa de 1000 folhas. Certo? Então, é possível, nesses 3 tipos que a gente está colocando, sem nenhum problema de eu conseguir anexar o arquivo dos meus contratos, dos meus atos ali, nesses 3 tipos que a gente torna obrigatório agora, sem nenhum problema. Havendo necessidade de mais alguns outros, a gente vai ampliando isso de acordo com o tipo jurídico. Ter o certificado. O que vem a ser o certificado? É a assinatura do usuário de forma digital. Certo? Quais são os certificados habilitados hoje? Até ano passado só era permitido o A3. E todo mundo reclamava, o A3 é o mais caro, é o mais complexo, eu tenho que gastar quase R$500 para tirar ele. Mudou-se a legislação, passando a permitir o certificado A1 também. Então, hoje, o usuário ele pode assinar o documento na junta comercial, tanto com o A3 ou com o A1, certo? Instalado no computador eletronicamente, através do token ou o cartão digital dele, certo? Procedimento que vocês já estão todos acostumados aí a fazer com outros sistemas de outros órgãos. Vantagens da migração. Serviço disponível 24 horas, 7 dias por semana. E aí, até esses dias a gente questionando, o usuário falou assim, mas isso muda praticamente nada para mim, usuário. Talvez a gente que está aqui na capital mude pouco. Mas para um usuário do interior isso muda muito. Vamos colocar um exemplo, uma cidade aí, vou chutar aqui só como exemplo, Santa Terezinha de Goiás. Está uns 50 quilômetros ali de Porangatu. Ele faz um processo, entrega para o cliente dele, o cliente vai lá, reconhece a firma na sexta-feira depois do almoço. E aí ele já não consegue levar mais lá em Porangatu na sexta-feira. Ele vai levar que dia? Ele vai levar esse processo só na segunda-feira. Ele vai chegar lá depois do almoço na segunda e protocolar ele. Na segunda-feira, por volta de 2, 3 horas da tarde, esse processo já está na fila para análise. Tanto tudo certinho, pode ser que na segunda-feira, 6 horas da tarde, aquele processo ficou pronto. Ou seja, o usuário entregou na sexta, na segunda à tarde estava pronto o processo dele. Foi rápido? Foi ou não foi, gente? E isso é o processo físico. Se ele está com um processo 100% digital, na sexta-feira ele vai lá e protocola esse processo. Ou ele poderia ter protocolado na quinta, porque o usuário não precisou ir lá no cartório, fazer reconhecimento de firma. O usuário já estava com o certificado dele e falou, está pronto o processo, ele assinou ele. Mas vamos colocar que ele assinou ele na sexta-feira de manhã.
8 horas, em vez dele no cartório, ele assinou o processo dele. Automaticamente ele já foi protocolado. Por volta de sexta-feira, no máximo na hora do almoço, o processo dele está pronto. Não é uma vantagem, em vez dele pegar ele na sexta-feira, na segunda-feira à tarde, ele pegar ele na sexta-feira antes do almoço? Deu tempo dele fechar um contrato, dele ir no banco abrir a conta dele ali, deu tempo dele fazer várias coisas durante aquele período. Então, em muitos casos, eu tenho um benefício muito grande, além de outros que a gente vai delongar aí diante da apresentação, certo? Diminui o custo do registro empresarial, porque eu não tenho mais aquele custo do usuário ter que ir no cartório, vai, registra aqui, leva em outro documento, leva em outro. Sim, pois não? Sim, ele vai ter que fazer um certificado primeiro. Certo? O custo que eu falo aqui para o registro, ele diminui da parte da assinatura. O certificado, sim, o certificado, o usuário ele não utiliza ele somente para a junta. Esse certificado ele tem N funcionalidades dele ali no decorrer da empresa dele. Certo? Sim, aí um de jurídico, mas o pessoa física ele tem N situações que ele pode utilizar ele também. Certo? Oi? A gente vai ver para frente como proceder com procuração. Certo? Reduz o prazo do registro, possibilita o acompanhamento do fluxo do processo. Eu não tenho acúmulo de papel, certo? O registro da empresa, eu tenho esse arquivo digital, então eu não tenho ele mais físico, então eu não preciso papel, então isso reduz um custo, certo? E dispensa o reconhecimento de firma. Passo a passo. Aqui a gente vai ver um passo a passo de todo o processo, só para a gente relembrar alguns tópicos ali, para a gente chegar lá no que realmente muda na plataforma nossa. Ok? Então o usuário já está acostumado, ele vai lá no processo nosso, prosseguir, escolhe as opções dele e vai dando procedimento de registro da empresa dele. O que muda nessa parte com o processo 100% digital? Praticamente nada. Continua-se a mesma coisa. Vou fazer o registro na junta, todo o procedimento ali de criação da viabilidade, escolhendo as opções, preenchendo todos os dados ali. Então isso não muda nada até o momento. Só passando essa parte aqui, que vocês já estão habituados a fazer ela, né, que é o preenchimento da viabilidade com todos os dados da empresa. E aí ficou pronto a minha parte inicial, o processo vai ser analisado pela junta, ali a viabilidade pela prefeitura, estando tudo ok, gerou a minha consulta. E aí o próximo passo que eu preciso é o quê? Gerar o DBE. Onde que eu gero o DBE? Lá no portal da Receita. Então vou no portal da Receita, faço todo o trâmite de geração daquele DBE, para ele ficar pronto. Aí eu vou para onde? Preencher a minha FCN. Preencho todos os dados da minha FCN, tramitando todos os itens. Ali, aqui a gente encurta um pouco, porque o foco nosso não é nessa parte, é na parte que realmente modifica para vocês, que é na hora de eu levar a documentação para a junta. Gero as taxas do processo. É essencial no processo aqui a gente gerar essa taxa e ter o pagamento dela. Como o sistema nosso ele já está disponível, é bastante comum a gente ver usuário que chega lá para a gente e fala assim, fiz o processo, optei pelo eletrônico, não consegui protocolar. A gente vai identificar, ele não pagou a taxa ainda. Tem como eu protocolar sem pagar a taxa? Ah, não, achei que eu protocolava, depois eu pagava a taxa. Não tem como. O sistema nosso ele vai bloquear, ele só vai liberar o protocolo depois de reconhecido o pagamento da taxa pela junta comercial. Gerou o boleto, aí é a hora de eu fazer o quê? O meu ato, né? Então eu preciso fazer o meu documento, e lá no começo eu falei que eu preciso salvar ele em PDF. E aí a gente orienta o usuário a utilizar o quê? Um arquivo PDF-A. O que vem a ser esse PDF-A? É um formato de PDF exclusivo para receber o quê? A chancela digital, a assinatura digital dentro daquele documento. Certo? É bastante comum hoje a gente ver na junta alguns atos que dão erro. Ah, chancelei meu ato na junta, ele veio com a chancela pequenininha, ele veio desconfigurada, a chancela da junta veio grande demais ou pequenininha ali, ou desconfigurou do processo.
Como que eu vou resolver isso? O PDF-A é um formato de PDF definido que ele tem a principal função de quê? Limpar aquele documento de todos esses erros para que ele receba uma assinatura digital de forma fidedigna, certo? Porque no momento que o processo é todo digital, eu fecho aquele arquivo e mando ele para ser assinado. Então ali eu não posso ter nenhuma irregularidade para ocasionar alguma descredibilidade naquele documento. A gente vai ver como que a gente faz o arquivamento, a geração do meu documento nesse PDF-A. É um PDF com padrão ISO, certo? Que ele já vem há vários tempos aí. Quem mais utiliza ele é a área de industrial, para dar credibilidade nessa documentação. A gente vai ver como que eu utilizo, como que eu faço essa transformação do meu processo para um PDF-A dentro lá do meu Word. Eu fiz o meu contrato lá no Word. Como que eu vou salvar ele desse PDF-A? A Junta criou tutoriais para orientar vocês como que eu salvo lá no meu Word. Eu utilizo um editor de PDF. Como eu escolher as opções lá para que a gente gere o arquivo nessa qualidade. Depois eu tenho o quê? Selecionar as opções. Vou lá selecionar a opção de contrato eletrônico e não mais o físico. Fazer o upload dos arquivos e assinar o documento e depois protocolar. Porém, eu vou fazer toda essa etapa de que forma? Toda eletrônica. Não mais vou na junta comercial levar nenhum documento. Certo? Então, ao invés de eu escolher aqui contrato impresso, eu vou escolher o quê? O contrato eletrônico. No momento que a junta virar por etapas aqueles tipos jurídicos, não teremos mais a opção do impresso. Eu terei somente a opção do eletrônico. Certo? Isso é o que realmente muda. A partir do dia 1º de setembro, empresário individual, eu não tenho a opção contrato impresso. Eu vou ter só o eletrônico. E assim por diante. A Eireli a partir de outubro e a limitada a partir de novembro. Então, no momento que eu escolho o eletrônico, o sistema vai me dar aqui toda a qualificação de quem é do quadro societário. O que a gente utiliza só como exemplo, a gente pegou em uma empresa teste, como empresário individual, certo? Mas sendo uma limitada, eu teria aqui a listagem de todos os sócios meus, certo? Nesse campo aqui, eu tenho o campo para editar algumas informações, caso é o... Oi? Sim? Sim, cada sócio tem que ter o seu certificado, certo? Cada um. Se eu tenho uma empresa com 10 sócios, cada um deles vão ter que ter o seu certificado, certo? Sim, se for um administrador não sócio, ele vai ter que ter o seu certificado, certo? Então, eu venho, seleciono aqui os sócios, ok? Então, assim, a gente sabe que de primeiro isso traz um impacto. Nossa, eu tenho uma empresa que ela tem 10 sócios, os 10 sócios vão ter que ter o seu certificado, certo? Mas vamos pegar uma empresa que faça aí, vamos pôr 10 alterações no ano, ou 5 alterações no ano. Só o custo desses 10 sócios tem que ir no cartório e reconhecer firme por verdadeiro. Se a gente for contabilizar, certo? Então, o benefício é muito maior do que o custo que ele vai ter para aquisição. Colega, só um minutinho. Os senhores aguardam o microfone chegar para que os nossos colegas internautas também assistam a palestra, por favor. Certinho, pessoal? Então, se alguém tiver algum questionamento, levante a mão. Quando o microfone chegar lá, a gente tira a dúvida de vocês. Já que você está no empresário individual, né? Eu tenho um MEI que ele foi desenquadrado agora, dia 1º de agosto, até dia 31 vai sair. Agora, veja bem, como é que eu vou fazer aquele documento do MEI dele, o anexo 2? Ele vai ter que ser impresso. Sim, aqui a gente está fazendo o quê? A parte do registro, só do abertura, alteração. O desenquadramento dele do MEI é um processo anexo, ele continua sendo manual. Continua sendo manual. Continua sendo manual. Só quando se ele alterar... Aí sim, ele vai fazer uma alteração, beleza. Ele vai precisar ter o certificado dele para fazer a alteração. Ok, obrigado. Tá, ok. Então, no próximo passo, eu tenho o quê? Eu vou marcar todos os itens e o sistema vai me definir aqui quem que vai assinar ou não aquele ato. Por que dessa tela aqui de quem vai assinar ou não aquele ato?
Como exemplo nosso, a gente só está com o empresário individual, só tem aqui o sócio e o outro aqui que é o contador. A gente vai ver essa parte, por que está aparecendo aqui um campo que tem o contador cadastrado também. A gente vai ver logo após. Digamos que seja uma empresa limitada, que tenha todos os sócios aqui. Passei aqui. Não, tá. Vamos voltar um pouquinho. Digamos que aqui eu tenho vários sócios aqui. O que pode acontecer? Eu posso ter uma empresa que tem 10 sócios, mas eles estão fazendo só uma alteração de endereço. A legislação que fala que para alteração de endereço, eu tendo mais de 75% do capital, ele pode assinar somente com aqueles sócios presentes, não precisam de todos. O sistema vai me puxar todo o quadro societário. Eu vou indicar, não, esse sócio não vai assinar, esse não vai assinar. Então, nesse campo, eu vou indicar quem que vai assinar o processo. Ok? Marcando a opção, ele vai para a próxima tela. Nessa tela, onde eu tenho a opção de outros documentos. O que são esses outros documentos? Quando eu levo o documento físico na junta, eu não levo o quê? A cópia da identidade do sócio ou do administrador, o comprovante de endereço, todos aqueles outros documentos ali para serem armazenados pela junta. Como é digital, eu tenho que fazer o que com isso? Digitalizar e anexar esses documentos para a junta comercial. Certo? E aí, ele tem aqui um campo aqui. Todos aí, está aparecendo o nome do Camilo, né? Ele é um contador que a gente usa como teste. Esse nome aí só fictício. Então, tem todo o campo aqui. Assinar sim ou não, assinar sim ou não. Por que disso? Tem alguns documentos que a gente exige por legislação que ele seja de cópia autenticada. Certo? A cópia da identidade do administrador precisa ser uma cópia autenticada, está na legislação. Como que eu vou mandar um documento para a junta e ela vai ter certeza que ele é uma cópia autenticada? Então, isso na medida provisória 881, o DREI imputou a instrução normativa 60, que ela fala, olha, o advogado e o contador podem dar autenticidade no documento apresentado na junta comercial. Certo? Então, eu quero apresentar um documento para a junta comercial e falar que ele é autêntico. Hoje, nos atendimentos nossos, já funciona. Ele faz uma declaração de autenticidade daquele documento, bate o seu carimbo de CRC, assinatura, uma cópia da sua carteira, e aquele documento é válido. Eu não preciso ter um documento autenticado em cartório. O contador e o advogado têm fé pública para fazer isso perante as juntas comerciais para arquivamento dos atos. E, na forma digital, como que eu vou fazer isso? Através da assinatura digital de quem? Do contador. Então, eu vou marcar quais são os documentos que eu necessito que o contador valide que aquele documento é autêntico, como que a identidade, o CRC dele, o comprovante de endereço, ele pede para mim que eu autentique ou não. Se você quiser autenticar a vista, que você já está autenticando todos os outros, ok, eu marco sim. Se eu não quero assinar aquele documento, eu marco como não. Ele só vai como anexo. Porém, os outros, ele vai sair para vocês como? Com o termo de autenticidade já preenchido com todas as informações do contador que foi cadastrado lá na FCN. Alguma dúvida para vocês nessa parte? Bem tranquilo, né? Então, passado isso, eu tenho que anexar os demais taxas também, né? Eu tenho que fazer o anexo da taxa de quem? O comprovante do DARF. Porque o DARF ele é uma arrecadação federal e a gente ainda não consegue fazer o link dele com o sistema nosso para validação dos valores. Certo? Por isso a necessidade de apresentar ele. O DAR, eu paguei o DAR lá, como que o sistema vai entender? Se ele reconhecer o pagamento, ele vai deixar você protocolar. Se ele não reconhecer, você não vai conseguir protocolar o processo. E ele vai dar a informação que o DAR ainda não foi pago. Anexei toda a documentação, eu vou clicar aqui em avançar. Se eu não coloco o comprovante do DARF aqui, o que vai acontecer? O sistema não vai deixar você ir para frente. Olha, você precisa colocar o DARF lá também. Sim? Só esperar o microfone. Boa noite. Boa noite. Normalmente a gente paga também via o celular, né? E eu preciso anexar o DARF e o comprovante ou somente o comprovante? Sim, o DARF e o comprovante. Certo? O que facilita muito hoje, se você fez o pagamento pelo celular, você pega aquela tela sua e já salva ele ali, todos os sistemas bancários já permite você salvar ele em PDF. Salva ele e anexa no sistema para a gente, sem nenhum problema.
Feito todo o trâmite ali de anexar as documentações, o que é aquele trâmite de anexar? É a mesma coisa que você pegar a capa do processo, vou fazer aquele checklist. O contrato está aqui, ok. A identidade do sócio está aqui, ok. Toda a documentação, agora eu vou levar na junta. Em vez de eu levar na junta, levar para o usuário fazer a assinatura. Em vez de fazer isso, ele vai fazer a assinatura com o quê? Com o certificado digital dele. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, eu estou atrapalhando com o passador. E aí ele vai fazer a assinatura. O sócio faz a assinatura dele aqui e o contador assina o documento. Nessa apresentação nossa, como a gente utiliza um banco de dados nosso somente para teste, ele está saindo aqui, o contador com 3 assinaturas. Isso já foi corrigido. O sistema abre apenas para o contador um único item para ele assinar uma única vez todos aqueles documentos. Certo? É que para a gente gerar todas essas apresentações, a gente precisa fazer simulações, a gente tem um banco de dados de homologação e ele está um pouquinho atrás do real. A gente já identificou, já foi corrigido isso. Então, nesse... o computador deu uma panezinha ali. Então, ele pega isso aqui e junta tudo como uma assinatura só. No momento que o meu processo for sendo assinado, o sócio veio cá, assinou, o contador veio, assinou, ele vai liberar a opção protocolar para que eu possa fazer o protocolo na junta. Quando eu faço esse protocolo aqui, não é quando eu fui lá, não é nem igual quando eu fui lá no atendente, peguei aquele processo, entreguei para ele, ele digitalizou e me entregou o meu processo. Porque aquilo ali ele vai cair para uma área de análise daquela digitalização e depois vai para a análise técnica ali do processo. Aqui não. Enviei tudo, já caiu direto para a fila de análise. Se tiver algum analista disponível, a fila está zerada, tem disponível, já começa a analisar o processo de imediato. Certo? Então, no momento que eu cliquei em protocolar, ele vai para a próxima parte. E como que eu faço essa assinatura? Cliquei no campo assinar, o sistema vai me dar aqui a opção de assinar com o meu certificado. A gente tem 2 formas, assinar com o ECPF, que é o token digital, e uma nova versão aí de certificados também, que já está em ascensão aí, que é o certificado na nuvem. Então, as certificadoras já estão qualificando eles aí. Existem ainda algumas incompatibilidades entre algumas certificadoras, elas precisam se habilitar ao sistema nosso. O sistema nosso já está disponível para todas as certificadoras, elas fazendo as integrações, a gente vai ter, logo a gente terá todas elas. Então, eu escolho o meu tipo de assinatura ali e vou fazer o trâmite da assinatura normal. Só que aí vamos supor que você passou para o seu usuário, ele quer fazer lá do computador dele, e o sistema identificou que ele não tem todos os dados para fazer a assinatura digital daquele processo. Certo? Então, porque vocês bem sabem, o computador de vocês, do escritório de vocês já tem todas as manhas de fazer. A gente sabe que para vamos pôr o E-Social, ele só pega em um tipo de navegador, para a Receita só pega outro, para a Cefaz só pega outro. Então, para cada um tem seu macetezinho ali. Para isso, a junta está disponibilizando também o quê? Tutoriais, a gente vai mostrar daqui a pouco, de como solucionar esses problemas. Aqui o próprio sistema identificou, olha, para aquela assinatura, eu não tenho... Deixa eu pegar o meu, acho que o meu está... o meu não validou, não. Para aquele tipo de assinatura, esse computador, o próprio sistema já identificou, ele não tem todos os quesitos. E a própria plataforma já te indica para as orientações de como fazer a instalação. Certo? A gente vai ver que no manual nosso, a gente traz isso com mais detalhes também para trazer o quê? Suporte para vocês e para o usuário. Fez todo o processo ali, assinou todos os processos, eu vou ter a opção de protocolar aqui. Ela vai estar verdinho e eu faço o protocolo do meu processo e ele vai para a análise da junta. Bem tranquilo, não é, pessoal? Muito mais fácil do que eu peguei a assinatura, mando ali com o boy da empresa, ele vai lá no VaptVup, muitas vezes tem fila, espera para protocolar, deu exigência, eu preciso ir lá retirar o processo, voltar, certo? Que a gente vai ver uns outros procedimentos. Dá dúvida? Então, eu fiz esses dias uma assinatura, só que computador de 32 bits não estava aceitando. Você sabe alguma coisa disso ou não? Sim. A gente sabe, tem vários erros quanto a isso. O que mais acontece? O meu computador é 32 bits. Na hora que eu fui instalar os drives, instalei ele de 64.
Certo, aí o que acontece? Tendo essas questões, a gente vai passar para vocês quais os procedimentos a tratar para solucionar essa questão. A gente sabe que essa limitação, 32 bits, 64, isso é o que? É das certificadoras. Então, para validar aquele certificado, a certificadora tem todo o critério dela. E a gente tem que adequar essa situação deles. Certo? A gente vai passar depois, eu vou mostrar para vocês onde foi criada uma página específica para o processo 100% digital, que traz todas as informações para vocês. Sim? Só uma coisa assim, se o contador pode autenticar a documentação, por que na abertura ele não poderia autenticar a assinatura? Por exemplo, numa abertura, para quem trabalha com microempresa, o pessoal vai ficar muito dependioso essa história de certificado para cada um. Sim, a questão a gente vai falar daqui um pouquinho das procurações. Se você tiver a procuração arquivada na junta, o procurador pode assinar sem nenhum problema. Mas eu preciso arquivar a procuração primeiro na junta comercial. Certo? Esse arquivo teria que ser físico lá. Ou físico ou eletrônico mesmo, certo? Mas eu preciso da procuração, porque na sua questão, o contador pode assinar por um empresário? Se ele tiver a procuração, sim. Você, como contador, você vai lá na Receita e tira o extrato do seu cliente sem ter a procuração dele lá na Receita? Não, eu estou falando assim, o cliente ia assinar, a gente escaneava e enviava. Sim. E autenticava como autentica os documentos. Não, mas a identidade CPF. Sim, mas a gente precisa da confiabilidade desse documento, que ele precisa ser arquivado na junta. Certo? Por isso que eu estou te falando, é possível utilizar a procuração do contador para fazer o ato? Desde que aquela procuração esteja arquivada na junta, sim. Juridicamente, a junta só pode receber uma procuração caso ela tenha sido arquivada na junta. Então, o procedimento é, o meu sócio ele não quer assinar com certificado. Faz-se o arquivamento da procuração na junta e aí ele passa a ter o direito de, a quem ele, daquela procuração, assinar com ele de forma digital. Se a gente for analisar financeiramente um pouquinho, para mim arquivar uma procuração na junta são R$183. Um certificado eu tirei ele por 140 e poucos. Seria a mesma coisa. Entendeu? Então, a lógica, se eu arquivo uma procuração na junta por R$183, ele vai poder fazer qualquer ato dele aonde? Na junta comercial. Se ele faz um certificado A1 para ele, aí, tem algumas certificadoras aí por 140 e poucos reais, ele vai poder fazer N situações, certo? Mas o que eu estou levando em conta aqui, por exemplo, a identidade, o CPF, o contador vai dizer que é verídico, não é? Ele vai dizer que aquele documento que ele anexou é verídico com o que ele apresentou. O contrato assinado na minha frente, eu não poderia fazer o mesmo? Não. O contrato assinado da sua frente, o contador não pode. Certo? Assim, poderia ser uma ideia. Sim, uma ideia, mas assim, a junta trabalha com legislação. Pode ser que semana que vem a gente tenha uma mudança de legislação, como a gente está vendo aí que todo dia tem mudança. Tendo a legislação que permita isso, a junta comercial está aberta a fazer todas as modificações para proporcionar da melhor forma o trabalho para o usuário, certo? Infelizmente, a gente trabalha com essas restrições jurídicas de procurações desses itens por conta de legislações. Então, a legislação ela é bem clara, que a junta, para aceitar algum documento digital através da procuração, somente se aquela procuração já estiver sido arquivada na junta, ok? Hoje o custo de estar fazendo um certificado de R$139 pelo empresário não significa nada com relação ao benefício que esse ato digital é para a classe contábil, e a gente, contadores, não tem que preocupar com o custo que esse empresário vai assumir. Isso é parte do empresário. Nós temos que ver que isso traz benefício para a classe e confiabilidade das documentação. É isso que eu penso a respeito desse junta 100% digital. Sim, e a intenção nossa é o quê? Trazer essas facilidades ao máximo para vocês. Vamos dar seguimento, pessoal? Depois de protocolado, finalizou o processo, ele já vai para a análise normal, acompanha o processo. Vamos para algumas orientações. A junta criou, dentro do portal nosso, uma página exclusiva com passo a passo e orientações para vocês na plataforma. Então, se vocês entrarem no site nosso da Junta Comercial, vocês vão ver que tem aqui um logotipo Junta Digital. Quando eu clico nessa opção Junta Digital, o que eu tenho? Eu tenho aqui a Junta 100% Digital, e a Junta criou
alguns passo a passos do processo eletrônico para os 3 tipos jurídicos. Todas as situações que podem acontecer. A abertura, a alteração com consulta prévia, a alteração sem a consulta prévia e a baixa. Então, a junta vem se preocupando em detalhar ao máximo para o usuário. Por que disso? A alteração. A gente sabe que existem procedimentos de alteração com consulta e sem consulta. E aí o usuário, muitas vezes, ele não tem muito conhecimento, ele fica assim, que hora que eu faço primeiro na junta e que hora que eu faço primeiro na Receita Federal? Então, a gente criou um passo a passo para cada um de vocês. Lembrando que todas as alterações com consulta prévia são aquelas que têm alteração de nome, endereço, objeto, certo? Ou transformações. Então, esses ele vai pedir com a consulta prévia. Mas nesse passo a passo a gente dá detalhado cada tipo jurídico para vocês. Além disso, a gente tem algumas informações bem detalhadas. Primeiro, a gente tem a cartilha. O que é a cartilha? É um passo a passo inicial até a finalização do processo na junta comercial. Um genérico. Tem mais ou menos uns 80, 90 slides desse aí, dando passo a passo. Como fazer viabilidade, como gerar FCN, como preencher os dados ali depois da DBE, como fazer a assinatura, todo passo a passo. A gente tem o quê? O manual de instalação das assinaturas digitais. O que é esse manual? É o manual para mim fazer a assinatura. O que eu preciso, como que eu faço essa assinatura, certo? Temos o manual de utilização do quê? Dos tipos de certificado. É quando vai dar os erros que você disse lá. Ah, deu erro aqui, o meu é 32, é 64, como que eu vou ocorrer com isso? Deu aqui um erro lá, DLL, arquivo.dll e tal. Tem uns que vem até parecendo um xingamento, com um monte de asterisco ali, certo? Então, a gente tem alguns passo a passo com isso. E, além disso, a gente tem o quê? Criamos um informativo que ele dá todo os passo a passo desse processo digital para vocês. Vamos ver se dá tempo da gente abrir alguns deles aqui. E também o quê? O manual para a criação do PDF-A. Certo? Então, a gente tem um manual, vou ver se dá para abrir eles aqui para vocês. Eu trouxe o arquivo, mas se tiver internet a gente olha em base real para vocês. Além disso, a junta está com o quê? Com o serviço nosso de orientação ao usuário, que é o quê? O SIC, que é o Serviço de Informação ao Cidadão, através do 3252-9200, que é a central de atendimento nosso, certo? Já ouviu o pessoal falando aí que não atende, tem isso, tem aquilo. A junta vem trabalhando ferrenhamente aí, o presidente nosso Euclides, todos os dias cobra para a gente poder ampliar o quadro de servidores. A gente sabe que a gente teve uma deficiência aí na mudança de governo. A gente vem trabalhando para o quê? Ampliar ao máximo esse atendimento do usuário no SIC. Para isso, a gente criou outros canais também. Só um momentinho. O atendimento JUSEG, que é o e-mail, tratativa por e-mail, e também o chat nosso. Aqui a gente colocou só um símbolozinho. Lá no portal nosso da junta, ele tem um chat online que você conversa online com os atendentes nossos. Só o usuário ali. Zé Ele Oscar. aqui, depois você. Sim? Zé Oscar. Mais ou menos dentro disso aí, eu fiz uma alteração de atividade só no CNPJ. Era só para o CNPJ, porque para mudar a principal. Sim. Fiz DBE. Só que o negócio emperra, não sai, eu já entreguei tudo, mas não sai informação. Onde é que eu devo ir para verificar isso aí? Ele não consegue buscar os dados da DBE? Não, busca, mas depois a Receita não me solta nada. E a gente tem que ver esse caso em específico, né, para a gente tratar ele, para a gente poder ver qual que é, se é uma inconsistência da Receita. Foge do foco nosso aqui, que a gente veio para apresentar a assinatura digital, mas o que tem ocorrido, já passando a orientação da Receita, tem ocorrido muito do usuário preencher todas as informações do DBE e não ir lá finalizar o processo. Fica todas as informações, gerou o protocolo da Receita, mas não enviou os dados para a Receita. Aí realmente o sistema nosso não vai receber as informações. No meu caso, está lá recebido tudo, mas depois eu vou entrar em contato contigo. Com Sim, vocês. entra que a gente verifica para você. Muito obrigado. Tem o outro lá em cima? Boa noite. Boa noite. Houve muita mudança nessa questão do acesso ao portal da Junta Comercial, Rede Sim, portal do empreendedor, a senha
do contador lá no site da junta. E a gente confunde tanto com essas coisas aí que eu acabei perdendo a minha senha lá da junta comercial. E o absurdo que eu achei foi o seguinte, que eu não poderia redefinir minha senha, só poderia fazer isso 24 horas depois. Certo? Isso aí consertou, melhorou? Como é que ficou a situação? Sim. A gente tem que ver esse caso seu em específico. A sua senha foi do portal do empreendedor ou do portal de serviço da junta? Do serviço da junta. O portal de serviço da junta. Sim, a gente tem um procedimento quando entra em contato com o SIC nosso, para o sistema redefinir a senha de forma automática, certo? Se aconteceu algum imprevisto quanto a isso, a gente tem que analisar esse caso mais detalhado. O que acontece? O que é um pouco aí, realmente é um pouco mais demorado. O usuário liga lá e fala assim, olha, esqueci minha senha. Ah, não, a gente enviou para o e-mail X. Ah, não, eu não tenho mais esse e-mail, não sei mais a senha desse e-mail. Aí ele precisa trocar o e-mail dele. Aí sim, para isso, como que a gente vai fazer? Alguém liga para a junta, fala, troca minha senha aí do meu e-mail e tal. A gente precisa ter uma credibilidade da junta ali, de que realmente é aquela pessoa que está solicitando aquele ato. Então, a gente passa para ele um formulário para ele preencher, com cópia da documentação dele, para que faça a liberação de uma senha dele em um novo e-mail. Mas, se não é o problema de e-mail, entre em contato com o SIC, que o pessoal consegue fazer o reset imediato. Okay? Outra coisa, essa mudança aí já está valendo também para as transformações? Sim, as transformações entre esses tipos jurídicos, sim. Começa a partir do 1º também? A partir do dia 1º, as que estiverem com o empresário. Certo? Consequentemente, o empresário ele vai transformar para um dos outros, para a Eireli ou para a Limitada. Então, o processo que vai prevalecer é o do novo tipo jurídico. Então, ele vai poder fazer manual. Mas, digamos, a partir de 1º de outubro, a Eireli já está valendo. Eu quero transformar de empresário individual para a Eireli. Tudo eletrônico. Certo? Mas nada impede você de hoje a fazer tudo eletrônico. Certo? O que torna nessas datas o quê? É a obrigatoriedade. Mas eu já quero utilizar hoje sem nenhum problema para vocês. Então, pessoal, vamos ver um pouquinho aqui na página da junta aqui, né? Quando eu entro aqui em junta digital, então eu tenho todas as informações aqui, né? Aqueles passo a passo que a gente viu. Vamos abrir um aqui só para exemplificar para vocês. Então ele vem entrar no portal, matriz, para abertura, todas as informações. Segundo passo, Receita Federal, orienta como eu fazer os passos na Receita. Depois acompanhar o processo, preencher o requerimento, gerar as taxas, bem simplificado. Mas eu seguindo passo a passo, eu vou conseguir do início ao final do processo ali, para cada processo. Além disso, a gente deixa aqui, nos informativos, cartilha. Vai demorar um pouquinho baixar, porque o arquivo é bem grande. Então aqui, eu tenho o quê? Todo o passo a passo, desde o início até o final, totalmente detalhado para vocês. Além disso, eu tenho o quê? Manual de instalação e suporte das assinaturas. É onde dá lá o arquivo do 64 não. A gente tem um manual que ele passa o quê? Como instalar o certificado, se deu erro, como que eu vou fazer. A gente tem aqui orientação para o Chrome e para o Firefox, os dois navegadores mais utilizados. Então, ensinando passo a passo para vocês, ó. O sistema operacional 32 deu 64. Ele passa aqui para vocês até o link para vocês buscarem a correção disso diretamente no navegador. Então, a gente tem os passo a passo de tudo isso aqui para vocês. Manual de utilização dos certificados digital. É a parte de como eu utilizar cada um dos certificados, certo? Está aí disponível para vocês, vocês podem verificarem lá depois. A gente não vai delongar para não ficar cansativo aqui para vocês. Temos um informativo que ele define quais são as legislações que a junta comercial utiliza para poder fazer esse processo 100% digital. Então, é a lei complementar lá de 2014, aí tem a instrução do DREI de 2018, e aí a junta criou a resolução plenária dela, tudo disponível para vocês. E aqui todas as orientações que a gente passou aqui para vocês de formas mais detalhadas também. Passo a passo cada um item. Além disso, a gente tem aqui também o quê? Manual de criação do arquivo PDF-A. Onde ele orienta a gente aqui, ó, lá no Word, onde que eu vou? Vou lá em arquivo, nas opções, vou marcar para salvar aquele arquivo com qualidade ali, para eu não ter problema com a autenticação do meu documento. Ah, mas eu não utilizo o Word, eu utilizo lá um gerador de PDF.
Criamos o tutorial aqui também para um dos geradores PDF mais utilizados, que é o PDF Forge, certo? Passo a passo dele. Ah, eu utilizo um outro gerador de PDF. São as mesmas opções, é o mesmo critério, todos eles têm as informações, certo? Então a junta ela vem se preocupando, a gente vai criar mais informações aqui para vocês. A intenção nossa é criar aqui perguntas e respostas para a gente ir tabulando. Ah, o atendimento pegou uma pergunta de um usuário que a gente não estava previsto. Vamos correr atrás da resposta e passar essa informação para o usuário para que você tenha o quê? Total autonomia de fazer o seu processo 100% eletrônico ali da forma mais rápida, certo? Outra observação que a gente tem também, todos os contratos nossos, tanto a limitada e a Eireli, vocês podem utilizar o quê? O contrato padrão da junta comercial. É uma ferramenta que facilita muito para o usuário, porque todas as informações que eu preenchi na minha FCN vai para o meu contrato idêntico, certo? Como em outras vezes a gente já falou aqui do contrato padrão, eu só tenho que tomar cuidado com uma certa informação. Se eu coloco errado na FCN, na DBE, vai para o meu contrato errado também. Mas se eu coloco certo, ele vai tudo certinho, sem nenhum erro, certo? Então isso traz mais agilidade também no registro da empresa para vocês, utilizando esse contrato padrão. Ok? Alguma dúvida? Sim? Boa noite. Boa noite. Houve a aprovação da MP da Liberdade Econômica e criou um novo tipo societário, que foi a Sociedade Unipessoal Limitada. Sim. Nesse sistema 100% digital, o calendário ela vai obedecer o da limitada ou a Eireli ainda não tem prazo? Sim, ele até então ele vai respeitar o prazo da limitada, porque a sociedade unipessoal limitada, ela nada mais é uma limitada de um único sócio. Não foi definido ainda pela Receita Federal, que é o órgão responsável pelo código jurídico daquele tipo de empresa. A Receita está em discussão se vai criar-se um novo tipo jurídico ou ele vai permanecer a limitada mesmo, porém com a condição de poder ter um único sócio naquela empresa. Até então, o momento, a junta comercial está validando todos os atos. O que tem acontecido nesse caso? O usuário consegue registrar na junta, mas não consegue fazer DBE, por uma inconsistência do sistema da Receita, que ela está trabalhando para solucionar isso. Mas, tendo alguma novidade, alguma mudança disso, a junta vai informar. Até o momento, a gente está tratando eles todos como uma empresa limitada. Então, ele respeita o calendário da limitada. Isso. Ok? Então, pessoal, voltando aqui à nossa apresentação, né? Era isso. Sim? Pois não? Eu tenho duas perguntas. Primeiro, eu acho o contrato digital da junta, ele tem umas letras maiúsculas muito fora do lugar. Eu acho a estética dele meio... Eu sempre dou uma arrumada nele. Sim, o modelo padrão é um modelo que o órgão federal, o DREI, ele padroniza para todas as juntas, eu utilizo o modelo dele, certo? Agora, a senhora está me falando que uma letra sai diferente da outra? Não, às vezes faz, fulano de tal, casado, profissão, aí vem letra maiúscula, depois, entendeu? Sim, essas informações, de onde que ele vai buscar essas informações? Lá da minha FCN. Se lá na FCN eu coloquei a descrição, vamos pôr o endereço, eu coloquei ele todo em caixa alta. A descrição do objeto, eu coloquei tudo em caixa baixa. Ele vai puxar de acordo com o que está na FCN. Certo? Aí uma forma de você padronizar isso é padronizar a forma de preencher a FCN. Aí ele vai sair igualzinho. Entendi. Certo? Outra pergunta. Eu tenho uma empresa, hoje tem 2 sócios. Aí daqui 1 ano e meio, o certificado dele venceu e vai trocar de sócio. O que está saindo tem que fazer um novo certificado? Sim, ele vai ter que fazer um novo certificado. Se no momento da assinatura do ato dele ele não tem mais um certificado válido, ele vai ter que fazer um novo certificado. Certo? Obrigada. Por nada. Mais alguma outra pergunta? Oi. Quanto à circulação desse documento, ele vai ficar numa máquina só, todos os sócios vêm assinar na máquina, eu posso enviar essa informação por e-mail e cada um assina, depois devolve. O modo operacional, como a gente vai conduzir esse processo? Sim. Como que eu posso fazer a parte da assinatura? Foi uma pergunta até pertinente. Então o sócio não precisa ir mais no cartório, não precisa mais, mas tem que ir lá no escritório do contador, colocar no computador dele? Não. A finalidade do certificado digital é cada um tem o seu, eu tenho o meu token aqui no meu bolso, o meu contador mandou, olha, o contrato da sua empresa está pronto, eu vou entrar no portal da junta,
coloquei o número do processo dele, ele vai acessar lá, vai ver o campo de assinar dele e faz a assinatura dele. O outro sócio está lá na China, ele faz com o token dele lá, faz a assinatura. O outro está lá no Japão. Feito todas as assinaturas, protocola-se o processo, certo? De qualquer lugar que ele estiver. Próximo. Eu quero fazer uma pergunta, duas perguntas, aliás. A primeira é um pouco redundante, mas eu vou perguntar assim mesmo. A assinatura vai ser digital, logo não tem mais aquelas assinaturas físicas lá no final do contrato. Mas a gente recebe cliente, e o cliente sempre quer alguma coisa. Ele fala, mas não pode pôr para assinar, mesmo sendo digital, pode ter assinatura lá no final do contrato? Essa é a primeira pergunta. Faça a segunda que eu já respondo as duas. E a segunda pergunta é, tem uma sociedade, 2 sócios lá, tal, os certificados venceram e um dos sócios morre. Aí como é que faz com esse sócio que morreu, com esse processo tal? Não vai ter... Sim, vamos lá. Primeiro passo. Eu preciso ter o documento assinado. Eu fujo totalmente das regras do processo 100% digital. Processo 100% digital, ele não existe papel. Então, eu não vou imprimir ele para ele assinar, escanear ele e colocar lá dentro. Então, ele não pode ter nenhum tipo de assinatura. No final do contrato, sim, eu tenho que ter a listagem para indicar quem são os sócios que vão assinar. Mas a assinatura dele é digital. Eu não posso ter nem assinatura física, nem rubrica nas demais folhas. Ok? Então, realmente não é aceito. A gente já teve casos lá de processo eletrônico que o usuário fez o quê? Pegou o processo, assinou ele todo digital, mandou para o sócio, reconheceu o filme no cartório, digitalizou, colocou lá, assinou, mandou para a junta e ainda foi lá no atendimento nosso protocolar fisicamente. Não adiantou nada, né? Ele fez o trabalho 2 vezes, certo? É assim, é engraçado, mas casos que aconteceu na junta. A gente, olha, não precisa. A gente sabe que tem esse receio do usuário. Tem usuário, vocês têm clientes de todas as situações, de todas as idades, e normalmente tem um pessoal de uma época que a confiança dele é o quê? Ele tem um papel para ele botar debaixo de uma pastinha e guardar, fala assim, isso aqui é o documento da minha empresa. Se ele pega um documento impresso, que ele fala assim, esse documento impresso aqui não tem minha assinatura, não tem validade. Mas a gente tem que mudar a cultura desse cliente nosso para que ele atualize na tecnologia, para que a gente não fique para trás. A segunda pergunta foi a do sócio que faleceu. Vamos colocar que a pessoa é sócio da empresa, ela faleceu ontem. É correto eu pegar o certificado digital dele e alterar ele hoje? Isso é crime. Sim, mas você falou que ele morreu. Como é que faz para resolver o problema? Como? Não, mas ele depois falou que ele morreu. Venceu o certificado e ele morreu. Não, realmente ele morreu, o certificado já venceu. Aí é o inventariante. Como que ele vai, como que vai fazer para assinar isso? Aí o inventariante vai fazer a assinatura. Ah, tá. Aí sim, o inventariante colocou a assinatura dele. Eu tenho o inventário dele, eu anexo o inventário e marco lá como representante legal, como inventariante, e o inventariante pode assinar pelo falecido, certo? Eu falo isso porque a gente já pegou casos que dá causa judicial de crime. De processo, a gente já teve casos, não aqui em Goiás, em outras juntas, que a pessoa faleceu num dia, pegaram o certificado dele, fizeram as alterações das empresas, tirou ele das outras empresas, tudo. Os demais sócios entrou com ação criminal contra aquela pessoa que fez isso. E, por coincidência, não vou dizer Estado, nem por questão de ética, o contador foi preso por conta disso, porque quem fez foi o contador que estava com o certificado daquela pessoa que faleceu. Certo? Então, isso é um caso muito sério. Eu utilizar o certificado de um cliente de outra pessoa é um caso sério. Isso dá crime, certo? Então, por isso a gente orienta. Certificado do usuário é do usuário. Ele utiliza, certo? Eustáquio. Sim? Olha só. Nós, contadores, passamos por cada tipo de situação assim, inusitada. Por exemplo, eu estou desde o dia 1º pedindo para o cara mandar para mim um XML e para mim apurar o imposto dele, certo? Aí ele falou assim, meu certificado venceu, eu estou atrás do outro certificado. Tá. Ontem ele fez o certificado e hoje eu liguei para ele novamente. Falei, seu funcionário que sabia fazer aqui saiu. Aí ele falou assim, apura aí, aumenta R$20 aí e apura o mesmo valor do mês passado, para ele não pagar a multa. Então, quer dizer, o cara não sabe ligar o computador, não sabe o que é certificado, não sabe o que é XML. Como que ele vai enviar o certificado dele lá no computador e fazer a assinatura dele? Aí, essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, que você acabou de me responder.
90% do contador tem um A1 lá no seu computador, do empresário. E aí, nós não vamos poder assinar, não? O que eu oriento para vocês, orientação minha, cada um trabalha da forma que ele achar melhor ali, a confiança entre o contador e o seu cliente, isso a gente sabe que tem um elo muito forte ali entre o contador e o cliente. Tem cliente que confia mais no contador do que na mulher ou no esposo, certo? A gente sabe que tem disso. Eu tenho colegas aí que, quando briga com a mulher, o primeiro que ele procura não é nem o advogado, ele procura o contador, porque ele quer ver como vai ficar a questão das empresas. O patrimônio, depois ele resolve, certo? Então, tem-se esse elo de confiança. Eu sou contador, não atuo na área, mas se eu atuasse hoje, qual que seria a minha condição? Esse cliente que eu tenho, que ele não tem domínio nenhum do sistema. O A1 dele está comigo? Ok. Senhor, eu preciso assinar esse ato seu, é só com certificado. Vem aqui no meu escritório. Está aqui. O senhor está assinando isso, isso e isso, ok? Coloque a senha do senhor aí. Orientação, sugestão minha, certo? Cada um trabalha da forma que melhor e o elo que ele tiver ali com o seu cliente. Ok? Pois não? Boa noite. A pergunta que eu ia fazer é a mesma que o Robson fez. Mas assim, pelo que eu vi aí, o layout do programa, ele vai ser mais ou menos o mesmo tipo do layout lá da Junta Comercial do Estado do Amazonas? Sim, a Amazonas utilizava a mesma plataforma nossa, estava 100%, hoje ela utiliza uma outra plataforma, mas é a mesma de lá. O que a gente tem hoje 100% digital na plataforma nossa está o Paraná, Sergipe, Alagoas, já está tudo 100% digital. É a mesma plataforma. Amazonas mudou novamente. Eu acabei de fazer um processo lá, está todo digital agora também. Sim, no Amazonas. a Amazonas está 100% digital, só que outra plataforma, não é a plataforma que a gente utiliza. Eles mudaram também, né? Sim, mudou. Okay. A tendência hoje a gente está com aí mais de 60% do país já com 100% digital, e a tendência é, porque isso é determinação de lei federal aí, de desburocratização, possivelmente até o final do ano a gente vai ter 100% do país tudo integrado 100%. A minha pergunta é com relação à exigência. Eu protocolei lá tudo assinado digitalmente. Aí o processo entrou em exigência. Hoje você ia lá substituir a página que estava com erro, alguma coisa assim. E nesse caso digital vai ter condições de editar essa página que tiver com alguma inconsistência? Sim, boa sua pergunta. Meu processo entrou em exigência. Eu preciso modificar ele. O documento digital, ele é lacrado. Uma vez invalidado ele, quando eu coloco em exigência ele invalida, para abrir ele para edição de novo, essa regra de segurança das certificadoras, eu não posso utilizar aquela assinatura. No momento que entrou em exigência o processo, para corrigir ele, eu posso corrigir sem nenhum problema, mas eu vou ter que assinar tudo de novo. Certo? Vai ter que colher todas as assinaturas para dar o quê? A credibilidade. No momento que o seu cliente ele faz uma assinatura, é aquele arquivo fechado. Se eu abro ele para qualquer edição, eu preciso confirmar com aquele cliente novo se realmente ele vai validar aquelas informações. Então, no momento que entra em exigência o processo, limpa-se todas as assinaturas e eu tenho que assinar tudo de novo. Então, mas você não vai cancelar todo o processo, você vai limpar só o contrato social. Somente a assinatura. Então, houve problemas só no contrato social. Sim. Aí, então, as assinaturas referentes ao contrato social será limpada, então. Limpada e ele faz a assinatura digital novamente. E as outras informações permanecem. Permanece todas elas lá. Inclusive o protocolo. Protocolo, né? todas as informações, as mesmas. Nada, tá não muda nada do processo de hoje. Eu certo? vou lá, edito o que tem que editar e colho a assinatura novamente. Correto. Exemplo, você colocou lá e você identificou que na sua FCN você colocou um nome fantasia e no ato que você fez no Word você colocou outro. Não, eu quero mudar o meu ato. Abriu o arquivo, você tira aquele errado, coloca o correto, manda assinar de novo, já está tudo preenchido, vai para a junta. Pois não? A gente fez uma alteração já no processo digital, onde estava saindo dos sócios. E na assinatura, a gente fez a assinatura digital somente do sócio que ficou. E esse processo foi aprovado. Seria pelo motivo dele ter mais de 75% do capital? Olha, a gente precisa ver. Se foi aprovado dessa forma, foi um erro de análise. Não era para o analista ter aprovado o processo sem assinatura do sócio que está saindo. Certo? Se foi, isso é passivo o quê? Um ato desse ele é passivo até de cancelamento.
A análise dos processos é uma análise humana, a gente sabe que pode ter equívocos do analista, certo? Mas se está saindo algum sócio, ele também tem que assinar, certo? A assinatura primordial é a dele. A questão que eu falei, tenho 75% para poder assinar alguns atos, está previsto na legislação, no Código Civil, na instrução normativa, ele tem uma tabela de quais atos podem. Tirar um administrador, tem a totalidade, modificar o endereço, modificar o objeto, então eu tenho algumas regras, mas a retirada de sócio não é admitida. Eu te aconselho até abrir um chamado no atendimento nosso da Junta para que a gente verifique, para regularize esse ato, para que não possa ter problemas futuros da empresa. Com licença? Sim. Tecnicamente, então, assim, fora essa questão do que a legislação estipula no tocante aos 75% de um sócio, em outras distribuições de capitais, ambos os sócios têm que ter um certificado digital, assim, a partir do momento que houver qualquer tipo de alteração, constituição, que tem que haver assinaturas, né? Com exceção no caso de um sócio que tem esse quantitativo de capital estabelecido pela legislação em vigor. Sim, tem que cumprir a legislação. Se a ação que ele está fazendo, a legislação permite só uma parcela dos sócios assinarem, só aquela parcela vai assinar. Certo? Isso não dá para a gente definir caso, eu tenho que analisar a situação e olhar na legislação o que permite ou não. Se a legislação falar que permite, sem nenhum problema. Mas se ela falar, não, para esse caso aqui eu tenho que ter todos os sócios, todos eles vão ter que assinar. Eu pergunto porque na maioria das situações em si, o capital ou ele é dividido ao meio ou são em pequenas proporções, né? Nunca geralmente chega a 75%. De caso de um capital, né? Pelo menos não é muito comum, pelo menos nas empresas que eu trabalho. Sim, a maioria das empresas sempre eles trabalham meio a meio, ou mesmo uma proporção para eles. Mas a gente sabe que tem N situações, algumas empresas maiores, principalmente, eles têm um grupo de sócios, tem um capital maior, outros têm ali só de representação, aquelas questões. Justamente, alguém trabalha dessa forma, justamente para que aqueles sócios tenham a sua participação ali na empresa, mas não influencie na tramitação da empresa. Lembrando que, respeitando o Código Civil e as instruções normativas, para me definir quais são as atividades que eu não necessito da assinatura de todos os sócios. Isso, dá uma olhadinha lá na instrução normativa 38, no Código Civil, no livro 3 lá do Registro das Empresas, deixa bem claro quais são as condições que eu posso colocar, né, nesses quesitos. Então, até um caso mais ou menos parecido com o dele, que ele falou, eu abri uma Eireli esses dias, foi aquele mesmo caso, e aí eu não coloquei aquele termo de autenticidade dos documentos dele. E aí foi aprovado normal. É obrigatório todas as vezes ter aquele termo? Sim, o termo de autenticidade, quando é eletrônico, o próprio sistema vai gerar para você, certo? Possivelmente um equívoco também de análise do pessoal. O que ocorre? O volume de processos para o analista hoje, ele de digital é praticamente zero. Se a gente for olhar, antes da gente trazer aqui, eu fiz uma pesquisa no Banco de Dados da Junta, desde 2017 para cá, no novo sistema, a gente arquivou mais de 195 mil atos. Não é ato que foi exigência, não, 195 mil atos arquivados na Junta. Desses 195 mil, 2.100 só processos eletrônicos. Então, dá 1,4% dos processos nossos de forma eletrônica. Então, pode ser que aconteça que caia um processo desse, o analista ainda tem alguma dúvida e acaba passando desapercebido um outro item, certo? Mas a Junta já agora está trabalhando, está reciclando e atentando todos os nossos analistas para terem mais critérios na análise desses processos eletrônicos, que para eles se muda um pouco do processo físico. Ali algumas documentações vêm de forma diferenciada para eles, para que a gente evite esse tipo de equívoco. E só mais uma, atos arquivados já em outra UF, por exemplo, São Paulo, que acontece muito, né, que a matriz é lá e filial aqui. Tem algum prazo deles também serem 100% digital ou não? Tá... Sim, isso vai do critério de cada junta com o órgão que regula isso, que é o órgão federal, o DREI. Então, ele que vai determinar para cada um ali. Deixou-se até então, a instrução normativa deixou aberto que já estava disponível, cada uma tem o seu prazo. Vamos respeitar, gente, eu não posso interferir e falar, olha, São Paulo, agora você tem que ser 100% digital. Eu sei que Minas, vários outros estados já estão. E a tendência é todo mundo migrar aí para o 100% digital. Eu creio que até o meados do ano que vem a gente vai estar com todo o país aí 100%. Eu até falo desse porque a instrução normativa 66 que saiu agora há pouco, né, que ele fala os atos de abertura de filial, eles vão ser deferidos pela sede.
Isso aí tem alguma coisa a ver já ou não? Sim, essa instrução normativa já foge do trâmite nosso, mas vamos responder. É uma metodologia que o governo federal vem modificando, que eu não mais vou registrar. Hoje eu abro uma filial em São Paulo, outra no Paraná, outra em Brasília, outro lá. Eu registro aqui na matriz Goiânia e eu tenho que ir em cada estado desse fazer o registro. Com a efetividade da instrução normativa 66, eu faço o registro na matriz e automaticamente o registro já vai estar no banco de dados de todas aquelas filiais em todos aqueles outros estados. Eu não mais vou necessitar de levar o arquivamento daquele ato. Mas as juntas estão ajustando ainda isso para adequar essa plataforma, porque isso é uma mudança que impacta em todo o país, certo? E assim que a gente tiver a regulamentação e aplicação disso, a gente vai repassar também para vocês. Tá ok? Zé Oscar? Sim? Eu pensando aqui, a junta não poderia criar uma procuração digital como a Receita Federal, a Caixa, por exemplo? Sim, isso está em estudo, certo? No momento a gente não é possível fazer esse tipo de procuração, mas já está sendo analisada essa situação e a gente tendo essa facilidade, será divulgado aí para todos vocês. Assim como era, o maior pedido pessoal com processo eletrônico era que só podia no A3. A gente conseguiu ajustar a legislação, passou a aceitar o A1 também. Uma certidão digital igual da Receita. Vamos trabalhando, estamos estudando, não só a junta aqui, todas as juntas estão trabalhando para isso, para criar uma metodologia que facilite isso também para vocês. Estando disponível, a gente informa para todos. Certo. Seria bom pensar, sim, com certeza. Facilitaria muito para os contadores. Com certeza. E diminuiria também custo para o empresário. Sim, né? mas já está sendo, já tem grupos de trabalho trabalhando com essa visão para criar essas metodologias para passar para a gente. O que é um pouco complicado para a junta? A gente somos um órgão jurídico. Eu simplesmente não posso, eu tenho uma ideia de fazer isso, eu vou fazer isso. Não, eu tenho que olhar toda a base legal e fazer isso dentro da legislação. Se for necessário modificar uma legislação ou outra, para adequar a esses itens. A gente sabe que de janeiro para cá a gente está tendo N modificações aí no registro mercantil, no Código Tributário, no procedimentos aí de processo, não só da junta, de vários outros órgãos, e a tendência é que a gente vai ajustando isso com a finalidade principal do governo, que é o quê? Simplificar ao máximo para o usuário. Outra perguntinha. Hoje mesmo tentei fazer uma guia para autenticar um livro, não consegui. Aí liguei na junta, fiquei numa fila de 20 pessoas. Quando chegou a minha hora, isso foi mais de quase uma hora. Quando chegou a minha hora, o telefone caiu. Eu fui desistir. Sim, isso foi mais ou menos por volta de 4 horas, não foi? 3 horas. 3, 4 horas da tarde. Eu estava no meio de uma apresentação com o pessoal da junta, falei, vamos olhar isso aqui. Quando eu apertei lá assim, cadê a minha apresentação aqui, a página da junta? Não abre. Liguei o pessoal da TI na hora, eles falaram, Oscar, o servidor da Cefaz caiu. A central nossa telefônica, ela é toda via internet, certo, para redução. Mas tem essa possibilidade de fazer essas guias, não tem? Tem sim. Tem. No site nosso, se eu for lá em como montar o processo, ele tem lá orientações de livros, ele traz para o senhor lá os passo a passo, até do senhor abrir a guia para gerar ela para o senhor. Tendo dúvida, pode utilizar também, o pessoal utiliza muito o quê? O chat. O chat, ele é um atendimento online. O senhor está conversando diretamente, como se fosse um WhatsApp ali pelo computador, com o atendente nosso. Ele tira todas as dúvidas do senhor ali. Tá ok? Tá, obrigado. Bom, pessoal, para a gente não delongar muito, eu vou responder mais 5 perguntas. E aí, posteriormente, vocês tendo as dúvidas, pode entrar em contato aí, encaminhar para o e-mail o atendimento. Eu vou repassar para o pessoal, sendo dúvidas da palestra negócio, eu vou direcionar com eles que eu faço a resposta dessas dúvidas de vocês ali pelo portal, ok? O Everaldo vai falar um pouquinho, gente. Eu estava me lembrando, certo, que ele falou, a junta comercial ali na Praça Bandeirante, não era? Então é daquela época ainda, certo? Que a gente pegava o papel
colocava carbono e digitava. Não podia errar de maneira nenhuma, né? Hoje tudo digital, né? Agora, eu gostaria, você respondeu tudo, né? Eu gostaria de saber, então, quem era o presidente da junta, quando se edificou a junta comercial no seu aniversário. Olha, infelizmente, nessa época eu ainda era bem novinho, né? Não, nascido eu já era, porque ela foi para ali em 82, eu nasci em 78. Olha, se então... não me falha a memória, era um contador chamado Raimundo Nonato Miranda. Realmente, Raimundo Nonato. Tem lá na lápide de abertura lá. Certo? Donato. Raimundo Donato. Era. Então, naquela época eu construí. Agora, outra coisa. Você falou tudo digital, tudo digital. A junta comercial vai criar algum caso, porque eu vi falar por aí fora que vai, né? Que eu sou Simples Nacional, eu fiz isso. Pequenas empresas que eu tenho, eu apresentei o ECD. Então, eu estou desobrigado a qualquer ato, certo, de autenticação dos meus livros contábeis na junta comercial. Verdadeiro ou falso? Sim, tem sim essa legislação, a gente está trabalhando, o DREI está normatizando isso para todos os estados, assim que a gente tiver, a gente repassa para vocês. Mas tem sim esse estudo aí, essa legislação que define esses itens aí. Mas a junta não vai criar caso com isso não, né? Não, vindo lei federal, a junta é órgão jurídico. Mandou, o jurídico mandou, a gente obedece. Os meus estão autenticados tudo no ECD. ECD. Né? Tá? Certo. Mas era só isso, certo, que eu passo para vocês. E parabéns, senhor Zé Oscar. Obrigado, eu que agradeço a atenção de todos vocês aí. E a gente tem disponibilizado aí esse tempo de vocês aí, que a gente sabe que vocês estão todos aí cansados, trabalhar o dia todo. Tá ok? Obrigado a todos. Demanda, podemos marcar outro? Podemos sim. Tá? Então, muito obrigado a vocês todos. E outra coisa, quem não votou ainda nesse plebiscito nosso, que é associado, por favor, dá uma ida lá. Né? Deixa só falar uma coisa. Colegas, aqui especialmente eu gostaria de, nesta noite, agradecer a todos os senhores aqui, que aqui estão presentes. Eu conclamo a toda a diretoria que estamos aqui presentes, nós, isoladamente, que batamos palma para os nossos colegas que aqui vieram. Ok. Eu só quero lembrar a todos vocês. Só mais um minutinho ali. Eu só quero dizer que é uma honra muito grande tê-los recebido aqui, mas eu tenho certeza que o presidente Euclides, a Edilene, o José Oscar, que aqui estão, se os senhores aqui não viessem, mais com cara no chão estaríamos nós da diretoria. Quando o presidente Euclides aqui, ele disse, porque alguém disse aqui que eu poderia ser o governador de Goiás. Quem disse foi eu. Mas eu quero dizer o seguinte, por que não? Idade ele tem, simpatia ele tem, conhecimento ele tem, e com certeza a grande maioria daqui realmente é simpática a sua pessoa, e o senhor terá o apoio em qualquer cargo político. Eliane diz que o santo de casa não faz milagre, mas ela faz milagre. Eliane, ela brilha aqui na nossa classe, brilha, sempre brilhou e brilha lá, aqui do nosso lado, aqui está presente. O José Oscar, este jovem, ele, contador, eu já vi logo, será o futuro presidente da junta comercial. Sabe? Queria agradecer a todos vocês. E também a gente vai ter uma base lá no empresarial para atender aquele colega que não conseguir fazer do escritório dele o procedimento. Nós estamos treinando o pessoal da junta para ficar à disposição dos colegas lá. Para tirar a dúvida de vocês lá no próprio no simulador também empresarial. Isso. Ele ensina todo o processo no passo a passo, mas diretamente no computador, ensinando aquele que tem a dificuldade. Eu só queria falar assim, a junta ela está se transformando no dia a dia, certo? Vocês, quando falaram nessa questão da procuração aí, já arrepiaram que nem gato. Falei, não, mas pera, que isso, quem sabe o futuro, certo? Dentro de muito pouco tempo, certo? Já vão poder ser aceitas as procurações registradas no próprio processo. Isso não há dificuldade. Só que a gente, da Junta Comercial, nós respondemos à lei federal e o DREI também, certo? Atualmente,
tem esses empecilhos, essas dificuldades. Mas o futuro está aí, isso do dia a dia. Hoje, por exemplo, chegou uma novidade que, a partir de outubro, agora, dia 9 ou 10, já será permitido, né, algumas alterações com esse tipo de procuração. Eles estão avaliando de forma a forma, estão fazendo testes para ver se não dá problema, tecnicamente falando, certo? Para depois implantar. Uma outra coisa que está sendo colocada agora também, certo? Que vai facilitar até nessa questão da abertura das filiais, vai existir agora, dentro também em outubro, um banco de dados nacional. Então a junta vai ter acesso a qualquer dado de qualquer empresa no Brasil inteiro, certo? Então isso já vai facilitar muito na questão da conferência das filiais e tudo, e entre outros serviços que a gente vai poder prestar também para vocês. A questão da Receita Federal, para a gente fazer uma procuração em conjunto com a Receita Federal, certo? Também objeto de estudo, certo? Do DREI, para que isso facilite o trabalho de todos vocês, certo? E de todo mundo. O empresário, ele tem que gastar o tempo dele, certo? Empreendendo, certo? Não é tendo problema com a junta, não, pessoal, certo? Nós não queremos, não vamos criar nenhum problema, nem para o contador, nem para o empresário, certo? Por isso, eu coloco aqui, de novo, o presidente Everaldo, o CECEGO, né? CECEGO. Aqueles vocês que têm dificuldade em alguma coisa, por favor, fale com o Everaldo. O Everaldo formaliza isso para a junta comercial, certo? Que se é de 1, 2, 3, 5, 10, certo? É algo que a gente tem que fazer uma análise mais profunda. Certo? E aí a gente vai debruçar em cima dessas análises para ver se a gente facilita a vida de vocês. Tá ok? Muito obrigado a todos vocês e com certeza estamos lá na junta para tirar todas as suas dúvidas. Não, o pessoal, eu só vim pensando, espera um pouquinho, só que eu pensando assim, na época o Nonato construiu aquilo lá. Aí ele estava pensando como que ia fazer com tanto papel, certo? Então eu pergunto, o que fizeram com aqueles papeladas toda que tinha lá? Nós temos uma empresa que chama PA. A junta, como se trata de cartório, nós somos obrigados a ter o arquivo físico também. Então, tem um custo alto isso para a junta comercial, é catalogado, arquivado em caixa, e o nosso gerente de arquivo é o Santiago. Ele que tem a guarda de toda a documentação da junta desde o primeiro ato.